Muito bem, estamos de volta. O mercado começa a pipocar, hein? Agora chegou uma informação aqui de que um clube chinês ofereceu uma proposta, fez uma proposta de 32 milhões de euros. Eu não acredito, mas para contar com o futebol do meia Luan, do Grêmio, e que o Grêmio recusou, gente. Não, isso é sem chance. Gente, ei, tio. 32 milhões de euros e o Grêmio recusou? Claro que Nunca! Isso é impossível. Nunca! Pode ter sido 32 milhões de reais. Okay. Mesmo assim ainda. Vai lá, mas vou contar para o seu 32 negócio. milhões de euros é impossível O ter... Grêmio está precisando de dinheiro. Não, mas 32 milhões de reais pelo Luan, eu acho que o Grêmio pode... sim. Vai lá. O Atlético tem informação que o Atlético recebeu uma proposta de 7,8 milhões de euros pelo Gêmeos, do Mônaco, e recusou. O Atlético quer 10. E o Luan é um cara de frente, um atacante. Então, agora, gente, qual clube brasileiro em sã consciência vai recusar 32 milhões de euros? Não, isso é noção de mercado. Alguém confundiu o euro com o real. Isso é factual, isso não é opinião. Qualquer jogador em clube brasileiro que chega nessa faixa de milhões de euros, que na verdade nunca chega, porque o pessoal da Europa sabe até que nem precisa chegar tanto para levar. Pelo amor de Deus. Seria vendido. 32 milhões de reais pode ser, mas 32 milhões de euros com certeza não. Eu também, sinceramente, até os companheiros lá do Donos da Bola de lá estão se manifestando aqui, dizendo que não vale. Não vai. Eu também acho bem. Olha, o presidente Giovanni Pinho Tavares confirmou para um colega de imprensa, que é o Samuel Venâncio, já falamos aqui, o Eduardo já deu os créditos. Tem que dar os créditos, né, Du? Sim, é importante. Que o Douglas Coutinho e o Sanches Minho já são jogadores do Cruzeiro. Gostaria da avaliação. Começa com você, Eduardo Pança, você quase não fala. Everton, a gente já está falando nesses nomes, no Douglas Coutinho, pelo menos, já tem uns 8 meses que a gente está falando nele. Não dá para falar muito. Já fez até gol com a camisa do Cruzeiro, mas já deve ter feito mesmo, porque ele jogou na base do Cruzeiro. É um jogador que foi mal nessa temporada, bem na temporada de 2014, na minha opinião, como já disse aqui, chega para compor elenco. Chega para ser reserva e buscar o espaço dele na equipe titular. O Sanches Min tinha aquele imbróglio com o São Paulo, que entrou na parada, mas se é o presidente do Cruzeiro, se é o Gilvan, que está confirmando, diz que já estão certos, já estão confirmados, aí a gente tem que analisar como um bom reforço. Eu acho um bom reforço para o Cruzeiro. Aí esse já chega para ser titular da equipe do Cruzeiro, para brigar por uma posição ali entre os titulares, chega para somar, para reforçar o time titular do Cruzeiro. É uma contratação, na minha opinião, na minha avaliação, mais pesada, com mais nome, mais interessante que a do próprio Douglas Coutinho. Olha a habilidade, olha a arte. É craque, ídolo. Eu sei que está dizendo, eu não sei, estou perguntando. Não, craque não sei se é, mas é um jogador muito bom, uma ótima contratação. Eu gosto dos dois negócios, Everton. No caso do Douglas Coutinho, a gente tem que ponderar aquilo que trouxemos já há 8 meses atrás, como disse o Eduardo Panzi. É um jogador que está vindo de graça, sem o custo pela negociação em si, e o salário não é tão alto. Então, nesses termos, e considerando a idade, considerando o passado que ele tem em seleção de base, o potencial que ele já mostrou... A ida do Paulo André? A ida do Paulo André... que faz o negócio ficar melhor, né? Tudo isso, independentemente da ida do Paulo André, já valeria a pena. E acho que a ida do Paulo André, convenhamos, não faz mal para o Cruzeiro. Até pelos zagueiros que o Cruzeiro tem. Sem entrar no mérito aí das críticas ao jogador, que principalmente fora de campo, Everton, e a gente não está falando só do lado intelectual, tem grandes virtudes. E no caso do Sanches Minho, é um meio atacante, já jogou de volante, já jogou de lateral, mas eu prefiro considerá-lo como um meio atacante, pode jogar pelo lado ali no meio campo. É um bom jogador, não faz tantos gols, acho que todos que ele fez na vida estão nesse VT aí, porque a gente selecionou só golaço, muitos, mas é um ótimo jogador, não é artilheiro, mas é um cara que ajuda muito ali no drible, na construção das jogadas. Um jogador importante, e não sei se foi o São Paulo que você citou, mas o São Paulo teria entrado na jogada aí, porque o Bausa, treinador de São Paulo, gosta dele. Então, se o Cruzeiro trouxe o jogador, o São Paulo vai ficar chateado. Digo-lhes que, na avaliação deste pobre imortal, nenhum jogador veste a camisa do Boca por acaso. Nem o titular do Boca, titular do Boca, porque lá também passa uns perninhos de pau, né? Claro. Mas nenhum jogador é titular do Boca por acaso. O zagueiro do Palmeiras é né? titular do Boca agora, né? Pois mas aí que tá. Você viu que lá ele está rendendo? Pela negócio, troca, né? pela garra, pela então eu forma. acho que ninguém é titular do Boca. E só para destacar, porque agora apareceu ali com mais ênfase o número 5 na camisa dele,
Não é porque ele joga com a 5 que ele é um volante, viu, gente? Não. Ele joga com a 5, mas tem essa versatilidade que eu destaquei. Mas a posição prioritária dele é de um meia ali, um cara que sai mais para o jogo no meio campo. Gostaria de ouvi-la de Mara Oliveira. Mas se movimenta bem, tem várias funções dentro do campo. Acho que taticamente é um jogador importante nesse sentido, né? Porque ele pode fazer várias funções. Eu só acho, Everton, que o que a gente está acompanhando do Cruzeiro é muitas confirmações, muitas situações, mas nada oficialmente, né? O presidente falou com o Samuel Venâncio, mas ainda não foi o que realmente o Cruzeiro divulgou. Mas se o presidente falou e confirmou, é oficial. Eu estou... na minha opinião, também não acho. Eu acho. Mas o que a gente precisa entender é assim... Eu entendi o que você quis dizer. Na questão dele, é um empréstimo? Vale a pena? Qual é a idade? Que tipo, porque daqui a pouco começa a vir tudo bem. Ontem eles já emprestaram 3. Mas daqui a pouco começa a aparecer um monte de jogador sul-americano, um monte de situações, são todos meia, lado de campo, não sei o quê, não sei o quê. E a gente não tem nem noção de como é que foi feito tudo isso. Então, eu acho que as coisas precisam ser divulgadas, mas divulgadas com a certeza. Olha, é fulano, vem assim, né? Pode ser dessa forma, nós temos essas alternativas. Eu acho que tem que ser dessa... Eu acho que o torcedor merece saber disso. Não é nessa iminência de eu preciso falar, eu preciso dar uma satisfação. Mas o que a Dilmara está querendo dizer é porque Atlético e Cruzeiro, eles têm uma forma de anunciar jogador. O Atlético, às vezes, por Twitter, quando não, avisa para a imprensa. Isso. O Cruzeiro avisa para a imprensa sempre antes. Aí... Essa confirmação foi feita pelo Gilvan numa entrevista à Rádio Tatiaia. E aí a gente não sabe, é definitivo, oficial, porque o presidente falou. Só foi outra diferente. Coisa, sabia que o Paulo André ainda não está certo com o Atlético Paranaense? Uma pena. Olha, então, assim, são coisas que a gente precisa ter, né? As informações, elas precisam ser abertas, todo mundo precisa entender, até porque o torcedor do Cruzeiro está esperando muito isso, o torcedor do Atlético está esperando muito isso. Mas qual é a verdadeira situação de cada negociação dessa? Ô, gente, essa do Luan por 30 e tantos milhões de euros mexeu com os meus instintos mais primitivos. Põe o Twitter aqui, ô menino capeta, volta pra cá, vamos girar o carrossel. Twitter na tela, vamos lá. Atenção, você de casa, aqui ó, lembrando, hein, hashtag os donos da bola MG. Eu mudei agora, eu mudo por minha conta mesmo. Então é o seguinte, quarta-feira nós vamos sortear esse manto aqui, segundo Eduardo Panzi, de São Vítor. Ele foi canonizado. Então aqui, ó, vamos sortear quarta-feira, no programa de quarta-feira, para você que colocar aí o hashtag os donos da bola MG. O Edu falou que foi canonizado. Olha aqui, o Alexandre Venuto está dizendo aqui, disseram na Fox que os empresários do Bernard estariam em BH negociando a volta dele ao Galo. Que vocês sabem sobre isso. Alexandre Venuto, muito obrigado pela mensagem, pelo Twitter. Eduardo Panzi, está sabendo alguma coisa? Você viu ele no Mater Dei, Edu? Não vi o empresário do Bernard nem na clínica, nem o Bernard fazendo exame, nem na Pampulha, nem em Confins, nem na sede de Lourdes. Não, mas o Bernard veio aqui, isso aí, mas eu ele não é vi. daqui, né, gente? O empresário dele pode estar aqui, então, gente, não, e tem vamos esperar. Disso aí tem uma história Dona engraçada. Bela está dizendo que no Mater Dei, mas no chalezinho, viu? E tem uma história engraçada disso aí, que o repórter citado foi o Diego Bertozzi, que é o repórter da Fox aqui. E aí ele brincou, ele falou assim, como que vocês me citam? Eu estou de férias. Ou seja, você vê como que está o mas nível no caso do da situação, Bernard, né? é ainda mais curiosa a situação, porque o cara é de Belo Horizonte, então ele está aqui mesmo. Ele está aqui mesmo. Essa especulação, normalmente, igual aconteceu no caso do Muricy, ele não estava aqui, depois foi divulgado que ele estava lavando o carro dele em São Paulo, com muita gente falando que ele estava aqui. Nem sei quem falou, não estou criticando, às vezes alguém passou a informação mesmo, mas é uma pessoa que, se tivesse aqui, seria, no mínimo, estranho, porque não faria sentido ela estar em Belo Horizonte. No caso do Bernard, ele está aqui mesmo, então... Faz sentido o empresário também estar aqui. O que também não quer dizer que não o cara vem aqui passar férias. Outra coisa, ele está de férias, ele pode estar no chalezinho, ele pode estar onde ele quiser. Pode estar na sede do Atlético batendo papo com alguém. O que também não quer dizer que eles estejam tentando, porque já tentaram uma vez também. Ou seja, é esse tipo de situação que eu estou dizendo. Nesse momento é muito complicado. Seria um grande reforço, que fala, nossa senhora. Até porque joga bem, bom jogador. Bom jogador. Fala que é essa aí, que mandaram alguma coisa. Não, é porque é impossível não ficar conectado aqui, porque o negócio é muito rápido, de negociação, né? Efetivada, não tem nada. Mas assim, o que está pintando, tipo, o fulano está indo. Por exemplo, precisamos destacar aqui a situação do Mancoejo. Que agora foi falado no Flamengo também, São Paulo, todo mundo está querendo. Foi visto aqui em Belo Horizonte, que é do Onde ele está? Reinaldo Lenes, colombiano, jogador do Argentino Júnior. A gente sabe que é empresário desse jogador, não sei se é de outros jogadores, é um colombiano de 23 anos que joga na Argentina.
Joga na Argentina, colombiano. Mais um que habla espanhol. Os caras sentiram que é o seguinte, mercado, se não tem o mercado da China para eles, a China está buscando muitos jogadores aqui no Brasil, se não tem o mercado da China ainda para esses caras aí, eles estão vendo que o Brasil é um bom mercado. Aí vem aquela situação já citada por vocês aqui, o dólar está alto, então eles colocam um contrato em dólar. O Brasil é a China da América do Sul, né? Isso, mais ou menos isso, mas não é só isso também. E eu acho legal, sinceramente, você poder usar cinco estrangeiros é muito bacana. Poderia usar mais. Eu também acho que tem que ter essa mistureba, o futebol ganha com isso. Estando no Mercosul, à vontade. Tem mais um Twitter aqui, mais um tweet, ô ídolo. Põe na tela aí, Capiroto. O Maurício Kahn é um torcedor do Atlético, naturalmente. Esse Panzi é doido. Giovanni Augusto titular na Libertadores, entendeu, gente? Maurício, eu não sei se é menino ou menina, porque Maurício pode menino, a foto dele aqui, põe o Twitter dele aqui na tela de novo. É porque Maurício, você pode ser... É um homem do... Não, beleza, ok, desculpa, Maurício. Mas Maurício pode ser menina? Maurício é de homem. Maurício. Mas de mulher? Eu conheço uma mulher chamada Maurício. Eu não disse que o Nenê... O que eu falei, eu traria o Nenê e seria meu titular. A minha dúvida é se o Atlético, não o Eduardo Panzi, se o Atlético vai abrir mão de Giovanni Augusto, uma joia no titular. Eu traria o Nenê e seria meu titular. É engraçado que agora você traria. Mas quando falamos dele aqui, vai ter que explicar de novo. Porque a incoerência sua foi tão grande. Eu vou ter que explicar de novo. Tão grande que você vai ter que explicar de novo. Isso foi há 8 meses atrás. Pô, você falou que não. Não. Você lembra que eu falei aqui? Pra mim, na oportunidade, Ido, você tá aqui, Edmara tá aqui. Pra mim, o Nenê seria titular no Atlético. O que é isso? Não falei. Você tá ficando louco. Não falei isso. Isso é um absurdo você falar um negócio desse. Eu falei isso do Jorge Henrique. Nenê. Você falou, e tinha um Andrezinho também, você falou, nenhum dos três seria titular no Atlético. Não falei isso. Eu falei Abre o tweet aqui, não deixa o Edu falar, não. O Atlético não poderia fazer loucura, que o Vasco estava desesperado e poderia estar pagando uma fortuna por esses caras. E o Atlético não precisava desembolsar fortuna para ter Nenê, Andrezinho, do Molejo, não, é outro jogador, e o Jorge Henrique, que aliás deu um prejuízo pro Vasco danado só sendo expulso. Agora, com calma, oferecendo uma grana real dentro da realidade do futebol brasileiro, o Atlético deveria trazer o Nenê. Não, simples. Ainda não me convenceu. O Wesley está aqui. O engraçado é que o Panzi acha que o cara vai vir para ganhar menos. Peraí, O Vasco teria pago uma fortuna para ele, agora ele vai vir ganhando menos. Até porque a proposta... Você é inteligente, você entendeu. Segundo o Nenê, a proposta do Atlético melhor. seria até superior à do Palmeiras. Olha, o Wesley está dizendo aqui, o Galo poderia investir no Nicão do Atlético Paranaense e o zagueiro Fred do Goiás. O que vocês acham disso? A volta do Nicão, o povo quer, ídolo. Sabe o que eu acho? O Goiás caiu indo mal no campeonato e todo mundo quer todos os jogadores do Goiás. Parece que o time é muito bom. O Fred bate falta bem, ponto. O Bruno Henrique é um baita jogador, o Eric é ótimo, o Davi Volante é excelente, esse Fred é um excelente zagueiro. Por que o time caiu, então? E o Nicão? Não, mas é outra coisa, estou falando do Goiás. Os jogadores do Goiás é uma curiosidade do mercado. São jogadores badalados, sendo que o time caiu com louvor. Gente, caiu passando longe ali da sobre a questão do Nicão, o que acontece é o seguinte: quando o jogador, como o André, por exemplo, que estava no esporte, ele joga, ele é titular, ele recebe 5, 6 bolas por jogo, e aí encaçapa uma, e aí você já, agora eu vi que vai. Nicão, a mesma coisa, a bola passava por ele 5, 6 vezes, ele fazia uma boa jogada aqui, outra colar, e os caras já estão querendo ele de volta. Alguns estão querendo, mas não tem bola para ser titular. Vamos pensar grande. Vamos enxergar o copo meio cheio. Olha que grande oportunidade. Essa é demais, hein? Você que não vê os donos da bola durante o ano, porque trabalha, mas está de férias agora nesse período, atenção. Grande oportunidade para você adquirir sua chácara para lazer ou pescaria e ainda como investimento, áreas para chácara com água em abundância, luz e ruas compactadas na região de Pompéu, às margens da represa e do rio Paraupeba, próximo à Cachoeira do Choro, a apenas 150 quilômetros de Belo Horizonte, com muita água. Faltará água no mundo, menos lá. Com muito peixe. Pesquei uma piaba de 12 quilos, não é região afetada pela crise hídrica. É muita água e vocês estão vendo as imagens aqui. O financiamento é próprio, o que facilita o negócio. Não tem consulta ao SPC ou Serasa para você pagar. Então, para você comprar e pagar, entrada de 7 mil, prestações de 499, mas não perca tempo, porque se você ligar informando que viu o anúncio aqui nos Donos da Bola, eu vou te dar 2 mil de desconto na entrada. Aí você paga só 5 mil de desconto. Se não, você vai pagar 7. Quer fazer o teste? Tenta aí.
Olha, você só vai pagar 5 mil de entrada e se informar que viu aqui, R$ 499 por mês. E mais um detalhe, se fizer o cadastro agora por telefone ou pelo WhatsApp que estão na sua tela, você ainda pode concorrer a um barco de pescaria. Não perca tempo, são poucas unidades. Agende hoje mesmo sua visita, adquira sua área nas Fazendinhas Baú. É mais uma grande jogada. Jogada de craque da Bandeirantes Imóveis, 34850123, 34850123. Intervalo rápido, é lá e cá. Tem novidade na volta. Até já. Os donos da bola. Oferecimento. Skin, gostosa e refrescante, do jeito que o povo gosta. E Loteria Mineira. A sorte joga no seu time. Antes de começar a sua obra, dê uma olhada nestes números. Mais de 500 mil equipamentos para locação, 10 mil contratos em andamento, 120 mil contratos nos últimos 12 meses, mais de 1 milhão de contratos atendidos em 30 anos de qualidade reconhecida pelos clientes e 28 filiais por todo o Brasil. Loquiguel, toda a estrutura para a sua obra a um número de você, 3462-9877. O Natal acabou, mas o preço baixo não acaba aqui na Zema. Saldão de fim de ano para zerar o estoque. Tudo com preços lá embaixo. Rack Jatobá de 459 por 319. TV LED 32 polegadas Panasonic, resolução HD, entrada USB e HDMI de 1.299 por 1.099. Climatizador de ar com 3 velocidades de 399 por 279. É muito barato. Saldão de fim de ano Zema. Mais de 7 milhões de pessoas se inscreveram no último Enem. É mais gente do que a população do Paraguai, da Dinamarca, da Noruega. O Enem é o segundo maior programa de acesso à universidade do mundo. Só perde para a China, mas também, né? Foram mais de 50 mil candidatos com algum tipo de deficiência ou condição especial, como o Giliardi, que chegou cedo e fez a prova numa boa. Ao contrário do Maurício, que... Mais de 80 mil candidatos tiveram atendimento especial, como a mãe do Caio. E o Caio, que precisou fazer um lanchinho durante a prova. O Enem é assim, cheio de histórias grandiosas. E ele é o seu caminho de oportunidades. Parabéns a todos que se dedicaram ao Enem. E atenção, em breve começam as inscrições de Sisu, ProUni e Fies. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Com atendimento especializado, a Luminarte tem para você as mais novas tendências em iluminação residencial e comercial. Luminarte, 26 anos de tradição. Praça da Catedral, em Montes Claros. Hoje, Brasil Urgente junto com você para dizer o que precisa ser dito. Jornalismo de opinião sem meias palavras. Hoje, às 4h15 da tarde. Brasil Urgente. Estamos de volta. Tem um cara aqui falando aqui, ó. Nó, esse Everton é ruim demais, nível do Neto. Pô, você me colocar no nível do Neto aí, você matou a pau, porque o Neto é nacional, hein? O que é que você falou, Capeta? Ah, tá, então vamos lá. Mais um Twitter aqui, então abre. O assunto é contratação, eu sei, mas Everton, como ficou o lance da minissaia? Pois é, rapaz, eu prometi que eu estou enrolando isso. Isso não pode cair no esquecimento, hein? Não pode. Nos Estados Unidos, um jogador fez uma promessa de futebol americano, entrou de saia e top em campo, correndo. Você está querendo propor isso para mim, não, né? Não, estou querendo dizer que ele é homem para pagar a promessa. Agora você falou pouco, mas falou bonito, como dizem lá em Divinópolis. Você começou a falar do Mancoejo, mas você tem só 30 segundos. Hoje de manhã o noticiário vinculava esse jogador ao Flamengo. Rodrigo Caetano foi à Argentina para conversar com ele, mas ao mesmo tempo, ontem, saiu uma notícia, o pessoal do Independente, dizendo que as propostas de Atlético e Flamengo, ambas estavam baixas, que os dois teriam que aumentar os valores para ter esse jogador. Muito bem. Gente, o tempo é exíguo, a gente vai embora, mas amanhã a gente volta com mais uma edição dos Donos da Bola lá em cima, lá em cima. Fica aqui o nosso abraço e nosso agradecimento. Amanhã, 12h50, estaremos aqui. Tchau.